Boa tarde, pessoal. Vou esperar mais uns 5 minutinhos para entrar mais alguém. A gente já iniciou nosso webinar. Não vai nunca mais se convidar. A gente vê o seguinte slide lá. Isso que a gente está. Bom, pessoal, a gente já esperou 5 minutos para começar. Eu sou o Bruno, sou analista de digital aqui na Lincoln Electric e hoje estamos aqui com o Carlos Fagiani, Alberto Teixeira e o Marcos Silva para a realização do webinar de incremento de produtividade através do Cooper Cobalt. Vou passar a palavra para o Alberto. Quem tiver dúvida, pode ir mandando no chat que eu vou vendo aqui, vou repassando para eles, tá bom?
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Obrigado por seu tempo aqui conosco. Vamos passar aí cerca de 1 hora, se nós não estourarmos o horário, né, como a gente sempre faz. Mas seguiremos aqui com o tópico principal do Cobalt e atrelado à produção, né, como nós podemos ganhar produtividade, aumento aí do fator operacional e quais outros ganhos que nós podemos obter com essa ferramenta. Então, primeiro ponto aqui é como implementar o Cobalt na indústria e qual o seu principal desafio. Então, hoje nós falamos, né, muito aqui sobre os desafios da indústria e como crescer a produtividade e redução desses custos, né? Então, temos inúmeras formas de realizar esse trabalho e o principal dele é automatizar o processo de soldagem, né? Então, nós podemos automatizar de forma mecânica, de forma automática com os robôs tradicionais e também através do robô colaborativo, né, onde um dos principais pontos é fazer que ele trabalhe junto, colaborando, como o nome já diz, né, colaborando com o soldador, né, não separado como uma célula robótica, mas sim atuando em conjunto com o soldador. Tá? Então, aqui um breve resumo sobre nossa agenda de hoje. Então, a introdução ao sistema, né, o que é um Cooper Cobalt e por que automatizar, e se automatizamos, o que ganhamos com isso. Tá? Vamos falar um pouco do processo produtivo e suas particularidades, como melhorar o desempenho produtivo, né, da sua fábrica e onde estão os tempos que perdemos normalmente no processo de produção. E vamos falar um pouco também sobre a produtividade com automação, como nós podemos obter o melhor dessa performance e escolhendo novos consumíveis ou acessórios desse processo. E, por fim, ali um estudo de redução de custo, né, um caso de redução de custo com benefício para vocês, e os sistemas Cooper App, que é uma exclusividade do grupo Lincoln. Aí, conclusão, e vamos abrir para perguntas e uma demonstração ao vivo aí do sistema Cooper Cobalt para vocês. Então, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto são um dos mais importantes hoje para cá, para o Brasil e para o mundo, né? Então, são os desafios trabalhistas. Então, nós sabemos que há um grande déficit. Esse é um estudo americano, com cerca de, até o ano que vem, vai ser um déficit de mais de 300 mil soldadores no mercado. E aí, o que nós temos como processo para incentivar e buscar esses novos profissionais, qualificá-los e atrair esses jovens para esse mercado novo? Bom, boa tarde aí a todos. Bom, a gente tem a Lincoln, tradicionalmente, ela tem uma grande iniciativa de treinamento, né? Nós temos a nossa escola de solda desde 1917, aí, isso em Cleveland. E durante todos esses anos a gente desenvolveu métodos, desenvolveu materiais, como a gente pode ver aí o Procedure Handbook, que é fruto desse acúmulo de conhecimentos nosso e a tentativa a nossa contribuição para treinamento de soldadores. Hoje nós temos, além da gente incentivar o uso de ferramentas como o Cooper Cobalt, que na verdade é um atrativo para as novas gerações, porque se você olhar a soldagem em si, ela é muito pesada, é um negócio complicado para um jovem ver ali e falar, pô, vou ficar aí, Atraído, né? eu vou ficar aí nesse calor, Sujo. esse negócio sujo, esse monte de respingo aí, luz, queimar olho, queimar pele, não vou ficar. Mas a gente tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, nosso treinamento virtual. Vertex. Como esse, por exemplo, né? Esse é o Voyage, que aí já é uma imersão mesmo em um ambiente virtual completo.
o Vertex é uma realidade aumentada, tudo isso são iniciativas nossas para melhorar o conhecimento de soldagem, mas na aplicação ainda ela será manual, como eu descrevi, com muito calor, muito respingo, muita luminosidade, proteção, ou você pode utilizar uma ferramenta colaborativa como o Cobot. E o Cobot vai trazer essa facilidade para a gente de aprendizado e colaborar com esse déficit de soldadores? Claro. Pensando nisso, nós desenvolvemos ali técnicas de recursos, na verdade, aplicados ao robô, para desenvolver tanto na parte de programação quanto na parte de soldagem. Então, uma premissa nossa nesse desenvolvimento foi facilitar a ponto que o usuário ele não demande conhecimento técnico sobre o equipamento. Hoje, temos alguns equipamentos no mercado que requerem ali um profundo conhecimento. Hoje, o usuário, além de ter conhecimentos voltados à soldagem, ele precisa se capacitar no equipamento. Então, demanda tempo, né? É complexo, demanda muito investimento para capacitação. E pensando nisso, nós criamos uma solução diferenciada. Então, para quem nos acompanha, no final de toda essa apresentação, nós vamos fazer uma demonstração ali com o equipamento, né, que está presente com a gente, e vocês vão perceber a praticidade ou facilidade em programar, manipular o equipamento. Realmente foi pensando na mão de obra. E mais um detalhe, você recebe esse produto do jeito que está, é só plugar na tomada e usar. Completo. Completo. Não precisa de nada. Essa não é uma solução só robótica, é uma solução de soldagem completa. Sim. Então, você recebe equipamento pronto para o processo de fabricação. Esse é o produto, né, que nós trazemos aqui para o nosso mercado. É um parceiro do soldador. É um parceiro, literalmente, do soldador. É um parceiro. Então, aí vem para somar esse déficit de soldadores. Como não vamos conseguir muitos soldadores no mercado, então associamos um Cobot com um soldador para que os dois trabalhem em conjunto, com uma dupla, né? Se a gente puxar um pouco no Brasil, o Brasil tem o tamanho da economia, um sexto da economia americana. Então, se a gente usar o mesmo estudo da AWS proporcional, a gente vai ter aí um déficit de 50 mil soldadores. É incrível, né? É um número expressivo. Então, formar essa quantidade de soldadores aí requer muita habilidade, muito esforço. É um esforço muito grande. E tempo, principalmente, Sim, que vai ter na produção. Né? Tem. Bom, dando continuidade, por que Cobot e não uma célula robótica padrão? Ótimo. Bom, é uma boa comparação, né? Uma célula convencional, né, uma célula de robô industrial, ela requer um layout bem extenso. Então, eu preciso se adequar de acordo com a minha produtividade. Tá? Além disso, eu preciso adequar toda a logística da minha fabricação ao equipamento. Então, isso viabiliza quando eu tenho peças de grandes volumes e peças seriadas. Então, eu dediquei um equipamento exclusivo para esse tipo de fabricação, né? Além de alguns outros recursos comparados aí com o robô colaborativo, né? O robô colaborativo, ele possibilita a interação direta com o soldador. Então, você imagine um processo onde você tem uma preparação do produto e um processo à frente que é o processo de finalização ou de soldagem, né? Hoje, com o robô colaborativo, você pode executar esse trabalho na mesma estação. Então, você tem ali o soldador fazendo a preparação, ponteando o produto, né? E o robô trabalha simultâneo com ele fazendo o processo de soldagem. Como que isso é viabilizado, né? Como que isso é possível? O robô colaborativo, ele dispõe do recurso de monitoramento de torque e velocidade assistida. Então, durante o seu ciclo de trabalho comum, eu posso ter essa interação. O robô, ele manipula numa velocidade máxima de 250 milímetros por segundo quando o movimento aéreo. Tá? 250 milímetros por segundo aplicado em soldagem é uma velocidade que a gente ainda não atinge hoje. Né? Então, o robô, ele possui essa característica, né? E isso diferencia ele do robô industrial. O robô industrial, eu preciso ter itens agregados, né, que adequados à NR12, como barreira de luz, scanner de área, para que possa tornar o equipamento uma interface segura com o ser humano. Por isso que o meu layout no robô convencional, no industrial, ele é maior, comparado aí com o robô colaborativo. Qual o tamanho mínimo de uma célula robótica? Olha, eu vou deixar aqui de 2,5 a 3 metros aí de largura. A área total da fábrica. A área total, porque para quando você faz toda a parte de adequação NR12, você precisa considerar o tempo de resposta do equipamento e o tempo que o ser humano leva para ter o contato com o acionamento. Então, imagine-se que eu tenho determinada distância em função de velocidade, que é entre o ser humano acessar o equipamento. Então, isso faz o layout crescer.
preciso colocar itens agregados, barreiras mecânicas de proteção ou barreiras de luz para comportar essas características. E o Cobalt é o tamanho da fonte, né? Cobalt, você perceber como tem ali na imagem, né? A nossa solução é uma solução diferenciada, porque é uma solução móvel. Então, como característica, né, eu consigo levar a minha solução até a minha estação de trabalho. Diferente da célula que eu preciso fazer toda a minha logística em função daquela produtividade, né? Muito bom. Então, são aplicações distintas. Então, um estacionário, autoprodução, peças seriadas, etc. E o outro, um sistema móvel, podendo ter baixa produtividade, peças diversas ao longo do dia e fácil programação. Exato. Então, o nosso objetivo não é substituir uma célula industrial com um robô colaborativo. É o robô agregar o processo de soldagem hoje manual. E ambas cobrem totalmente a segurança. Exatamente. Então, ele é um parceiro literalmente do soldador. É você levar uma máquina de solda com braço robótico até a peça. Exato. Então, quais são as vantagens disso, né? Hoje, o processo manual tem alguns processos que posição de ergonomia é uma dificuldade. Então, hoje você vai tirar isso da mão do soldador e transferir para o equipamento. Então, onde a ergonomia é um problema, esse equipamento ele é muito bem aceito. E o soldador pode estar soldando junto com o Cobalt no mesmo Exato. momento, mesmo cordão de solda, né? Então, Isso. um vai para o lado direito e o outro para a esquerda, por exemplo. Né? Exato. Então, eu tiro do soldador o maior esforço, né? Concentro no equipamento a minha maior demanda, meu maior esforço, né? E o soldador trabalhando em conjunto com as atribuições um pouco mais sensíveis, né? Muito bom. Ó, e quais os desafios aí para automação tradicional? Bom, o layout, né, é um desafio. Quanto custa um metro quadrado aí dentro de uma área fabril, né? O layout é um ponto muito importante a destacar. Um outro ponto, uma automação tradicional, ela requer um nível operacional capacitado. Então, eu preciso, além de conhecimentos voltados à soldagem, eu preciso ter conhecimentos no robô, em desenvolver programas, em identificar falhas, em operar, etc., né? Já a nossa proposta com o robô colaborativo, né, é uma proposta totalmente intuitiva. Então, durante a parte de elaboração de programas, por exemplo, nosso método com o robô colaborativo, eu sou assistido em tempo real e ali eu tenho as recomendações, o que eu preciso usar de recurso para desenvolver um programa. Então, eu faço uma comparaçãozinha, né? Hoje, em 8 horas, eu tenho certeza que eu consigo capacitar um usuário que nunca teve uma interação com um braço robótico para operar e programar com o nosso equipamento. Os horas que você diz é um soldador. Um soldador, exato. É porque tem que ter o conhecimento de soldagem para Exato. poder aplicar. Então, ele pega toda aquela bagagem, conhecimento, desempenho no processo de soldagem e aplica isso no braço colaborativo, né, de soldagem. Então, realmente, a nossa solução é uma solução pensada justamente para esses desafios, né? Então, mão de obra capacitada, que hoje é muito carente no nosso mercado, né? Bom, então nós vimos aí a parte do desafio da automação tradicional e explica aí para a gente o que é um Cobalt. Então, o Cobalt, ele é um robô, né, é um braço robótico com... Desculpa, pessoal. Então, é um braço robótico que possui aí os recursos semelhantes a um robô convencional. O que diferencia um colaborativo do robô convencional? O robô convencional, ele trabalha numa velocidade de deslocamento entre pontos de até 2 metros por segundo. E vai variar de modelos de fabricantes, né? O robô colaborativo, ele atua numa velocidade de 250 milímetros por segundo. Isso é a velocidade de deslocamento, uma velocidade colaborativa. Então, dentro desse deslocamento, o robô ele monitora velocidade e torque. Então, isso possibilita eu colocar um robô dentro do ambiente com interação direta com o ser humano. Se o ser humano tiver o contato com o equipamento durante a manipulação, o equipamento ele interrompe o seu trabalho sem aplicar nenhum risco ao usuário final. Então, isso é o principal ponto aí que diferencia um robô e é um robô colaborativo. E essas velocidades estão completamente associadas às normas de segurança brasileiras, NR12. Essa velocidade é tranquila para se trabalhar? Então, Está certificada? Do 250 milímetros é a velocidade máxima, né, para que eu possa operar o equipamento. Então, tem alguns casos que isso precisa ser visto, né, mas é uma velocidade que realmente ela faz adequação à NR12. O outro diferencial, né, existem diversos equipamentos aí no mercado que não possuem um laudo de conformidade, a declaração de conformidade do fabricante, né, que comprovam as características do manipulador colaborativo. Então, isso pode ser um problema. Então, numa aquisição de um equipamento que não tenha um laudo de conformidade, né, eu não consigo fazer uma adequação NR12. Aí eu preciso caracterizar esse robô como um robô convencional, colocando barreiras de proteção, scanner, proteção mecânica. Então, eu inviabilizo o meu investimento e a minha flexibilidade, né?
Aí é Então, uma célula convencional, né? e aí você fugiu ali de todo o conceito do robô colaborativo, né? Mas deixa eu entender uma coisa. Você falou que você baixa a velocidade. Então, esse é um robô industrial? Ele tem as características do robô industrial, inclusive ele é aplicado no segmento industrial. Eu tenho uma aplicação, por exemplo, dentro de estaleiro com esse equipamento. Então, ele tem ali proteção IP67, por exemplo, né? É um equipamento, o robô industrial, eu costumo falar robô convencional, né? Porque dá uma sensação que o robô industrial é para a indústria e o colaborativo não é industrial, não é para a indústria, né? Ambos são industriais. Ambos são industriais. O robô colaborativo ele possui os recursos que um robô convencional industrial possui, mas com essas características que o E diferenciam. um robô desse colaborativo, se eu quero passar ele a uma célula convencional, eu posso? Você pode, só que ele perde alguns critérios ali, por exemplo, de monitoramento de torque e velocidade. Então, imagine-se que eu vou associar um eixo externo, um rotator, controlado pelo robô, que é muito comum num braço convencional, né? Esse eixo externo, ele não tem a característica que o braço tem de monitorar velocidade e torque. Então, para fazer essa adequação, eu preciso adequá-lo conforme a NR12 para uma célula convencional. Então, eu volto a crescer layout, o meu investimento aumenta. Mas isso é possível. Mas aí, É possível, mas o que eu ganho com isso? Eu tenho a flexibilidade e autonomia na programação, que ele é um equipamento mais simples do que o robô convencional. Muito bem. Bom, pelas explicações do Marcos, então, olhamos para o lado de produção. Não temos problema nenhum com problema de baixa produtividade, volumes diversos de peças, como a caldeiraria convencional que nós se temos, você né? tem a facilidade de programar, então aquele tempo, aquele esforço que você tem para programar N peças, você não terá no E a Cobalt. facilidade de movimentação Sim. desse equipamento também. Se eu tenho que levar numa caldeiraria uma fonte de soldagem de 500 amperes, que vai ter uma dimensão grande, tenho que passar por obstáculos, etc. Eu posso passar com um Cobalt como esse, que na verdade é uma máquina de solda sobre um carrinho e um robô E um braço. anexado, né, a esse processo, né? Então, e um dos que nós falamos na parte de primeiros passos, e é mesmo, né, os primeiros passos junto com mecanização ali para a parte de robotização em massa. Sim, Né? sim. É como se você tivesse, a grosso modo, um dispositivo de mecanização, um carro, uma tartaruga, só que livre, com qualquer grau de liberdade, qualquer movimento, qualquer direção, posição. Eu costumo fazer algumas comparações para alguns clientes, né? Por exemplo, hoje a gente tem o consumível de soldagem evoluindo, máquinas com recursos que dão maior velocidade, taxa de reposição, né? Imagine hoje a gente chegar para um soldador, que já é um recurso bem escasso no mercado, e falar, olha, eu estou com uma tecnologia para que você possa soldar mais rápido. Então, assim, é totalmente difícil hoje a gente conseguir, né? Mas é possível isso? Qual que é a velocidade de um soldador padrão, Fagene? Padrão? Talvez entre algo, falando de MIG-MAG, né? Algo entre 200 e 350 milímetros. Mais do que isso, não. Por minuto. Por minuto. Nós estamos falando de 250 por 250 milímetros por segundo é a capacidade do robô então, no modo colaborativo. Então, quando nós olhamos pelo ponto de podemos aumentar a produtividade por velocidade, não há possibilidade de seguir com o processo manual. Tem que ser mecanizado. É limitado, é naturalmente limitado. Né? Bom, então o Cobalt tem esse lado que nós podemos utilizar. Né? E olhando a parte de flexibilidade, tamanho, né? Então, conte para a gente um pouco como funcionaria essa parte de localização de peça e como ele vai se guiar. Uma solda linear, pensando num filete numa solda linear. Perfeito. Bom, para quem está habituado aí com robô convencional, robô industrial, deve conhecer o localizador de juntas, que é a polarização do arame para identificar reposicionamento de peças. Então, esse robô também dispõe desse recurso. Ele é similar ao recurso nativo, só que na nossa proposta é uma maneira muito mais fácil de aplicá-lo, né? O seguidor de junta é uma opção muito interessante quando eu tenho cordões extensos, né? Então, uma vez programado o robô numa direção linear, ele vai seguir aquele percurso. Uma vez ensinado, ele está programado para aquilo, ele sempre vai executar. Então, imagine que no processo de fabricação a peça tem torção ou a minha conformação da junta tem alguma variação, né? Imagine eu ter que reensinar o robô a toda peça que entrar ali e a sua nova direção. Então, tornaria, em alguns casos, inviável, porque ia ter que ter interação direta com o equipamento a todo momento, né? Então, para isso, eu tenho algumas soluções. Eu tenho o seguidor de junta por variação de arco elétrico.
Então, eu dou uma referência de corrente para o meu equipamento. Meu equipamento está associado com a fonte de soldagem, então ele tem um tempo de resposta devido à sua comunicação com a fonte via internet, um tempo de resposta muito rápido. Então, a todo momento, o equipamento, o robô, a solução, né, está enxergando o feedback de corrente e tensão da fonte e reposicionando o robô no seu percurso de maneira autônoma. Então, isso traz mais autonomia, né? Isso já é padrão do sistema robótico. Isso já é um recurso do sistema robótico, já criado aqui para a nossa solução colaborativa. Ah, tá, mas isso é possível também, em grande parte, por causa da fonte. Exatamente. Hoje, se nós comparamos esse tipo de equipamento com equipamentos que tem aí no mercado, né? Normalmente você vai encontrar hardwares, acessórios para habilitar o recurso, sensor de corrente ligados na máquina para colher feedback de corrente, né? A nossa solução é totalmente diferente, não depende de nenhum hardware. Eu tenho ali a sua aplicação no equipamento, ele está lendo um retorno rápido da fonte em tempo real e reorientando o robô. Sim. E aí nós estamos associados a isso a PowerWave, como nós falamos, Sim. né, diversas vezes, né, que ainda vai permitir ponto de monitoramento através do checkpoint, ou outro software que nós temos, que é gratuito. Sim. Isso é um ponto importantíssimo de se ressaltar. Que aí vem esse ponto, exatamente da fonte agora. Sim. Então, quer explanar um pouquinho sobre a parte de PowerWave? Bom, muitas pessoas perguntam para mim, pô, o que é a PowerWave? É uma caixa de ferramentas para a sua produção. Ela não é uma fonte de soldagem. Por quê? Pensando no PDCA, né? Nós temos a implementação dos processos de soldagem. A gente tem um pouco mais de 200 curvas diferentes, combinando materiais, diâmetros de arame, tipos de gases, para adequar, se você quer velocidade, Sim. se você deseja penetração, se você deseja acabamento de cordão. Então, a gente tem muitas opções. Então, dentro desse pacote, você escolhe a curva ou o modo de soldagem mais adequado. Uma vez que você definiu tudo, você pode colocar isso para o soldador. Então, a própria PowerWave, você consegue colocar todos os parâmetros determinados da EPS. Então, você coloca limites de velocidade de arames, limites de correntes, limites de tensão. O que isso significa no processo? Repetibilidade. Eu posso controlar esses limites? Sim, você pode gravar, colocar exatamente a sua EPS dentro do equipamento para o soldador utilizar os parâmetros exatamente da EPS. Se existe algum recurso nessa combinação da EPS, se por acaso sai do processo como um gás diferente ou um posicionamento diferente do robô. Existe um recurso que chama Weld Score. A gente pode pensar isso como um passa, não passa. Okay. Então, como que funciona isso? Você define o que é o seu cordão de soldagem, você ensina para o software da máquina, o software ele monitora mais de 40 sinais elétricos. Isso daí é gravado e é entendido pelo equipamento como, olha, esse é o cordão 100% de aceitação. E aí você coloca um critério para o seu processo, por exemplo. Olha, abaixo de 80% desse cordão está reprovado. Então, você vai fazendo, vai produzindo as peças cordão a cordão. Caso algum cordão saia ou tenha uma nota menor do que 80%, o processo, por exemplo, pode ser parado e até que um inspetor de linha vá lá e libere novamente. Eu posso fazer 100% um controle de qualidade das minhas peças. Né? Exato. Então, aí a fonte torna uma ferramenta de controle de qualidade. Né? Por último, você pode monitorar, pegar os dados de soldagem, como taxa de deposição, corrente média, tensão média, energia de ar, e você monitorar isso e, por exemplo, controlar a KPI como fator de operação. Ok.
pode controlar Importantíssimo, né? taxa de deposição, velocidade de soldagem. E todos esses KPIs vai ajudar tanto a produção, como a engenharia de soldagem, como a qualidade, a melhorar os Como você processos. recebe esses dados depois? Ah, sim. Você pode usar uma ferramenta que nós disponibilizamos gratuitamente, que é o Checkpoint. Você pega esses dados e sobe numa nuvem, e aí você pode, com celular, por exemplo, monitorar a sua produção. Ou no computador, no desktop. Perfeito. Bom, e gratuito, né? E gratuito. Isso Está incluso no pacote PowerWave. Isso faz parte da solução, né? Que nesse caso é uma máquina de 450 amperes num ciclo de trabalho a 100%. Sim. Com 5 anos de garantia. E no robô eu posso colocar outro tipo de fonte? Você pode colocar, essa é uma fonte robótica, exclusiva para interface robótica, né? Se eu preciso, o meu processo demanda maior taxa de posição, maior espessura, maior capacidade de corrente, eu tenho fontes de 700 amperes também, que com todos os recursos que foram mencionados aqui. Sim. Muito bom. Então, rapidamente, explica qual a diferença desses 3 cobots. Tá, então esse é o nosso portfólio, né? Nós temos duas diferenças de comprimento de braço. Eu tenho um braço de 1410 ali, tá errado, mas é 1418, tá? No meu raio de alcance, e 1900 de raio de alcance também. Então são 2 modelos aí distintos. O que difere um do outro, além do seu comprimento, né? O braço de 1418 ali, ele comporta toda a solução sobre um carro. Eu tenho uma mesa à disposição, então eu posso ter produtos até 250 quilos sobre a mesa à disposição de soldagem. Então, peças menores, né? Eu consigo usar essa solução e me atende muito bem. Já o robô maior, de 1900 de raio de alcance, ele é dedicado para soldar fora da mesa. Então, aplicações onde realmente eu levo o robô até a minha estação, faço cordões extensos, né? Então, ele tem uma boa aplicabilidade. E as diferenças entre os pacotes ali. Então, nós ofertamos toda a solução, o braço, com software, com máquina de soldagem, ou seja, equipamento pronto para soldar, sendo ele na composição de carro ou fora do carro. Então, se você tem uma customização, preciso aplicar o meu equipamento, talvez de cabeça para baixo, num pórtico, né? Nós oferecemos também todos os equipamentos para que possa Tem o carrinho que não vai ser utilizado. Exatamente. Né? E o software? O software é o Cooper App, né, que é o software desenvolvido exclusivamente pela Limco. Então, o objetivo desse software que nós vamos ver na prática, né, é tornar toda a parte de programação bem intuitiva, de uma maneira muito fácil. Então, o usuário, né, ele não demanda de nenhuma qualificação sobre o equipamento, entender, por exemplo, os sistemas de coordenadas, tipos de movimentação. Isso, para um robô convencional, é extremamente importante. Eu preciso entender esses recursos primários para conseguir criar um programa. Então, vocês vão perceber que lá na nossa solução, eu não preciso ter esse entendimento. Então, o equipamento ele possui recursos e ele está me assistindo e captando essas informações de maneira autônoma e convertendo para dentro de um programa. Então, por exemplo, eu tenho alguns recursos aqui, né, como gravação automática de movimento aéreo, isso eu acho muito interessante. Quando eu estou elaborando uma programação no robô convencional, eu tenho o meu controle como interface, que é o TeachPanet. Né? Então, ali é onde eu faço manipulação do robô, eu preciso conhecer todos os seus recursos, conhecer onde eu vou navegar para selecionar os recursos, né? Com a nossa solução colaborativa, essa parte de manipulação, eu não uso o controle. Eu faço a movimentação através de esforço no braço. Isso você vai fazer depois na demonstração? Isso eu vou fazer na demonstração. Então, vai ficar muito claro aí como o equipamento é bem intuitivo. Excelente. E aqui, o que é a padronização da solda? Padronização da solda. Eu tenho uma opção ali onde eu posso informar para o meu sistema qual é o meu processo. Então, com informações básicas. Tipo do arame, o diâmetro do arame e a composição de gás. Com essas informações, o meu sistema ele identifica na fonte qual é o melhor método de soldagem para aquele processo. Se é uma curva convencional, se é uma curva pulsada, né? E em função disso, ele me cria 8 opções de soldagem para 8 tipos de espessuras de chapas variadas. Né? Isso é uma exclusividade do Cooper App. É uma exclusividade do Cooper App. Então, isso me dá um norte muito bom para começar a desenvolver o meu processo. Então, em função da espessura e do processo definido, eu tenho ali todas as suas configurações de soldagem, corrente, tensão, tracionamento de arame. Um outro item que é muito interessante que é a oscilação da tocha. Então, dentro dessas opções, quando eu seleciono uma espessura que conceitualmente eu preciso entregar uma largura de cordão que requer uma oscilação, o meu equipamento interpreta isso e ele configura a oscilação. Muito bem.
Depois você vai mostrar mais para a gente alguns desses recursos aí, Perfeito, né? combinado. Ao vivo, né? Bom, Fajane, e dentro desses pontos bem colocados aqui sobre o robô e sobre a fonte de soldagem PowerWave, temos alguma indústria perfeita para essa aplicação robótica? São todas. São todas. São todas. Você pode aplicar em qualquer indústria isso. Desde a Aonde pesada, tiver leve, uma- automotivo, Hi-Fi, tratores, Sim. naval, Qualquer indústria. tubulações, etc, né? Qualquer indústria. Inclusive, nós temos algumas aplicações para arame tubular, fora de posição. Tubular, arames especiais, Sim, ligas revestimento especiais, duro. revestimento, ligas de manutenção e reparo diversas, incluindo revestimento Porque esses são duro. mercados que a gente normalmente não associa robótica, né? Na parte de manutenção Não. e reparo, né? Então, a soldagem Você de imagina um processo de revestimento. caldeiraria, por exemplo, você aplicar uma estação robótica, uma célula robótica, onde você não tem produtos seriados. Como é que seria a complexidade para você desenvolver um programa e soldar uma peça que não é seriado? Não. Imagina, levar a célula até esse local, Exato. né? Então, uma peça de 3 metros, 4 metros de comprimento, né? É difícil. Bom, Bem complicado. tem uma foto de do Hype, no Rapdark ali, a 70 polegadas por minuto de velocidade, né? Então, isso é Isso é possível no Cobalt. mais de 1,5 metro de Sim. velocidade. A velocidade de soldagem vai ser durante a soldagem. Aonde você tem aonde eu entendi, o Marcos que pode me corrigir, é na velocidade de movimentação, ela é limitada, correto? Isso. Então, para você ter se caracterizar através da NR12, o braço ele pode manipular até 250 milímetros por segundo. Exato. Velocidade Livre. máxima. Livre. Tem solda. Claro, porque para soldar nós nunca vamos atingir, até não temos processos atualmente, né, que consiga entregar uma velocidade baixa. 250 A milímetros. gente ainda está bem longe disso, né? Nem com laser, né? Não tá O chegando. laser é um pouco mais rápido, né? Mas Não tão rápido. não é tão rápido assim. Ok. E aí nós vemos aqui o ponto de produtividade na soldagem. Então temos consistência, repetibilidade através do sistema robótico. E aí evitando ou eliminando por completo erros humanos que são normalmente causados pela fadiga, né? Consistência, eu acho que está muito relacionado com a PowerWave, né? Qual que é a velocidade de captação de dados da PowerWave? São 5 milissegundos. 5 milissegundos. 5 milissegundos. A cada 5 milissegundos ela capta dado, retroalimenta e corrige o arco. O arco. É Tensão muito corrente e velocidade do arco. É A muito combinação. O arco é muito consistente. Não dá para comparar um arco de um transformador retificador com um arco da PowerWave. Não dá. Bom, e ainda a parte de fadiga, né? Então, isso que vai evitar a parte de erros humanos, né? Pelo início do trabalho, durante o dia, né? Com o calor que estamos enfrentando excessivamente pelos últimos dias aí, isso atrapalha, e aí vai gerar erros, né? E aí, com um sistema robótico desse, que pode fazer melhorar um fator O operacional. calor que você está mencionando aí é peça de aço carbono. Imagina um 4130 que você tem que dar pré-aquecimento. Qual a que você tem temperatura que a gente ficar trabalha? 250. Uau. O robô pode chegar próximo de uma temperatura dessa? Sim, Pode, né? E deve, né? Exatamente. O objetivo é realmente tirar o excesso do soldador, deixar o soldador numa condição mais confortável. Exato. E aplicar carga no braço robótico colaborativo. Olha, nós temos uma peça multipasse. Então, uma das características desse Cooper App é exatamente ter essa função de multipasse, né? Exato. E com o objetivo de otimizar o processo, E né? como que eu programo isso? Então, uma maneira bem simples, eu preciso ter um cordão de referência, que seria meu cordão raiz. Aí lá no meu software eu vou dizer quantas vezes eu quero que aquilo se repita e qual o parâmetro de solda que eu quero usar para cada repetição, se eu quero um deslocamento entre um cordão e outro. Então isso é facilmente Eu consigo jogar um parâmetro, por exemplo, vou fazer uma raiz mais fria e depois subir esse parâmetro? Sim, eu posso criar um parâmetro para cada cordão de soldagem. Ou melhor, né? Eu já tenho uma atualização na minha versão que entre um ponto de início e fim eu posso ter um ponto intermediário alternando o parâmetro. Então, Assim, controla bem, então. Agora, realmente... inclusive mudando o meu processo de soldagem. Então, imagine se que eu iniciei numa curva convencional e no meio do processo eu faço a alteração de uma curva pulsada. Então, pode fazer também? Em 5 milissegundos. Sim. É possível fazer. Possível. Muito bom. Bom, nós temos muitos e muitos recursos aí.
Bom, falando agora de produção, né? Um dos pontos principais é a transição entre o processo manual até o sistema automatizado, né? Então, estado da arte, como muitos falam, né, na parte de soldagem, né? Então, nós temos um processo manual que existem inúmeros fatores operacionais pelo processo, né? Então, pode Limitações do explicar um pouquinho processo sobre mesmo. esse ponto, Fagiani, sobre processos, fator operacional do processo? O fator operacional ele está intimamente relacionado ao processo. Então, o eletrodo revestido, por exemplo, você tem limitação do comprimento de vareta, que vai resultar numa limitação do cordão, Sim. você vai ter o tempo de limpeza, o tempo de preparação ali de cada início e final de cordão. Então, você vai ter algo em torno de 20% a 30% de fator de operação. No TIG é um processo quase que artesanal, né? Também muito lento, alta qualidade, mas muito lento. Também por aí. Quando você implementa os processos chamados semiautomáticos aí, MIG-MAG e arame tubular, que você estabelece o arco entre o eletrodo e a peça, né? De maneira com alimentação automatizada, isso aumenta, né? Então, você tem aí 45%, 55% de fator de operação. A partir daí, são os processos mecanizados, como o arco submerso, que é um processo muito produtivo, ou você pegar esses processos semiautomáticos e unir a um sistema mecanizado ou automatizado. Aí já é a segunda etapa Exato. de melhoria desse fator Exato. operacional, né? Exato. Em termos de processo, é isso. E aí, claro, se a gente enxergar uma produção, você vai unir os processos à mecanização. Por exemplo, num pipe shop. Então, se você tem o tubo parado, você pode movimentar um carro, como a gente faz no orbital. Você pode utilizar, trocar eletrodo revestido e TIG por processo com arame, implementar STT raiz, enchimento e acabamento em arame tubular. Isso para o tubo parado. Agora, se você passar isso para mecanização, começar a girar tubo, começar a girar spool, ou mesmo colocar um robô, você vai passando aí na linguagem aí do pipe shop, de 20 a 30 polegadas de diâmetro de tubo por dia, para 100, 120, 150 polegadas. É aquele gráfico que nós temos, aquele gráfico vermelho que a gente até tem a ali. cor preta, né? Isso. Então, nível de automação, nível de posicionamento, né? Isso varia de qualquer tipo de peça. Né? Nós temos um exemplo gráfico da parte de tubulação, mas ele poderia ser aplicado a qualquer tipo de peça. Isso. E aí, depois, então, da mecanização, nós temos duas etapas, né, a seguir, né? Ou o tradicional, que é uma célula robotizada, convencional, que normalmente nós fazemos, mas também temos a opção do Cobot. Então, não é concorrente, na verdade, são opções a depender do nível de peça que nós estamos trabalhando. Né? Sim. De complexidade ou do caso de produção que nós necessitamos. Que é o que falamos no começo. Grande variedade com baixa produção. Se você tem uma baixa variedade de peças com alta produtividade... Então, a definição do meu tipo de automação futura está exatamente na produtividade e variedade de peças trabalhadas. Né? Muito bom. Bom, nisso nós temos, dentro do fator operacional, nós temos produção aqui no caso, e aí nós temos também os tempos perdidos na produção. Né? Então, bom, inúmeros desses tempos perdidos são intrínsecos a cada tipo de produção, a cada tipo de indústria, e muitos não estão próximo de nossas mãos para poder solucionar esse tipo de problema, mas muitos estão facilmente podendo ser resolvidos ou com automação ou com um tipo de consumível. Né? Pode explicar um pouquinho mais em quais os pontos principais que a gente pode trabalhar? O fator operacional ele está intimamente ligado ao tempo do arco. Se você predominar maior tempo do arco, você vai ter um fator operacional maior. Então, se a gente enxergar onde que o Cobot pode atuar nesse gráfico, os pontos que ele pode atuar,
seria em acabamento, porque com a PowerWave você tem um acabamento melhor, escolhendo o melhor modo de soldagem ou curva. Tem menos respingo, aí Menos depois respingo, limpeza, elimina né? processo de Comparar esse limpeza. trabalho. Combinado por exemplo, com o consumível, você pode até melhorar, deixar pronto para um processo de pintura, por exemplo, eliminando as ilhas de silício. A parte de layout, não temos como trabalhar nisso, né? Porque aí você vai trabalhar no layout, tem que ser uma célula fixa, e aí tem que melhorar todo o layout. Mas quando não tem essa Porém, possibilidade, movimentação de peças, você melhora. com o Cobalt indo até a peça. Claro, o Cobalt vai até a peça. E o principal ponto aqui nós podemos trabalhar no fator de pressão, que é mais rápido. O mais rápido é a troca de bobina. Temos nosso exemplo aqui, então. Vamos dar uma olhadinha. Aí é o processo de substituição, então, de bobinas de 15 quilos para bobinas para barrica. É. Isso é bem interessante, porque imagina só o tempo de troca, né? Você vai estar lá concentrado, soldando, o soldador está lá, daí daqui a pouco termina a bobina. Aí ele pega, retira a bobina, vai até o almoxarifado, tem que assinar N requisições, pega outra bobina, volta, tira da caixa, passa um ar no conduíte, tudo mais. Isso daí durante o regime de trabalho, né? Sim. Ele passa o arame. Às vezes, se está muito calor, vai lá, bebe uma água, não sei o quê. Fora outras atividades que ele, se é fumante, vai fumar. Talvez entre 15 e 20 minutos para você fazer essa operação. Se associamos 20 minutos, e aí utilizamos uma das barricas grandes nossas, de 450 quilos. Então, em média, nós temos umas 30 trocas por barrica. Claro, 30, equivalente a 30 bobinas. 30 bobinas. Aí você vai ter uma troca e vai ganhar 29 trocas. Então, nós temos um grande fator ali a reduzir mensalmente, né? Porque 30 bobinas praticamente vai um mês de trabalho. Esperar 9 horas de arco aberto. Exatamente, um dia. Um dia de produção. Um turno. Né? Ganha um turno. Exato. Só pensando nesse... Só na substituição de um tipo de embalagem para outro tipo de embalagem. E o Cobalt pode suportar. E aí nós temos também, nós falamos um pouco na parte de acabamento, menos lixamento, e aí temos a opção também de dimensionamento de soldagem, uma melhor definição desse dimensional, desse desenho de solda para ganhar, e também tem a parte de consumível, né? Então a escolha do consumível pelo fator de deposição, de rendimento desse consumível. Né? Claro, quando, por exemplo, a gente opta por normalmente as indústrias optam por arame tubular por causa do acabamento. Tem um acabamento quase que perfeito o cordão, né? Sim. Visualmente é muito bom. Comparado com o MIG-MAG CV convencional. Mas, via de regra, não é comparável com uma curva pulsada, por exemplo. E nós temos N curvas pulsadas convencionais e avançadas dentro da PowerWave. Então, você acaba tendo algumas opções com um acabamento tão bom quanto de um arame tubular, em termos de planicidade de cordão, de ligamento nas bordas, né, ou a penetração nas bordas, respingo, que um arame tubular. E o arame tubular, o rendimento dele é de 90% e do MIG-MAG é de 98%. E aí depende da forma que está trabalhando, né? E aí podemos ter ainda uma terceira via, que é o metal core. Em posições planas, aí a gente pode ter também 98% com arame tubular. Aí você ganha uma outra vertente, que é qualidade, que é a penetração mais consistente do metal core em relação ao MIG-MAG. Sim. Muito bom. Bom, aí um exemplo de ganho de produtividade e redução de custo por material depositado, mas aí tem que ser através de um sistema mecanizado ou robotizado.
né? Sim. Então, nós estamos falando de um cateto, de uma perna, redução de uma perna de solda. Então, a engenharia projeta um determinado cateto, porém, na execução manual é difícil, muitas vezes impossível de se alcançar Possível. aquilo que foi projetado, né? Normalmente para mais do que para menos, né? Claro, porque você vai garantir que você não vai derrubar a solda. Aí, naturalmente, você vai depositar uma quantidade maior de solda. Isso é Melhor natural. reforçar do que É deixar. melhor reforçado que faltar. E aqui nós temos nosso exemplo, Fagiane, olha só. Foi projetada uma perna de 6,5, mas estamos entregando com 8 milímetros, né? Então, ou seja, estamos entregando 56% a mais de material depositado. Uma mecanização, você consegue exatamente colocar 6,5. Então, se nós partimos Conforme do o ponto, projeto. mesma velocidade de soldagem, sem alterar procedimento de soldagem, nada, e só vamos entregar consistência na velocidade, que o robô vai nos garantir com o Arc Tracker, né? Com Sim. o rastreador de juntas. Sim. Ok? Então, aqui já ganhamos em redução de custo na parte de material depositado. Sem falar de velocidade. Sem falar de Sem mudar o velocidade. procedimento de soldagem. Então, nós temos um ponto que podemos controlar nossa taxa de deposição, nosso material depositado, apenas garantindo uma velocidade uniforme, um ângulo uniforme, né, para garantir realmente aquilo que foi projetado. Okay? Bom, agora quando nós falamos, se nós já conseguimos essa consistência no cateto, né, na mesma dimensão, do começo ao fim desse cordão, então nós podemos avançar na questão de velocidade. Né? Então, e isso e nós é um falamos trabalho complementar que a nossa equipe pode fazer para os nossos clientes. com certeza. Fazer uma análise crítica sobre cada aplicação. Crítica em dimensão de cordão, por exemplo, e aumento de velocidade com implementação das ferramentas, com a caixa de ferramenta que nós temos. Então, como nós falamos que uma velocidade manual fica em torno de 250, no máximo 300 milímetros por minuto. Sim. Então, nós temos ali um tracejado ali determinando qual que é a velocidade manual. Sim. E acima disso são as aplicações que nós temos em especial, Metal Core e também Hyperfill, mas o que nos não permite soldar isso de forma manual. Né? Então, poderia explanar um pouquinho mais sobre o processo de Hyperfill, principalmente? Hyperfill, eu lembro daquela história sua do começo quando você entrou na Lincoln, né? Faz tempo, 20 anos, hein? Então, que você viu lá o Twin Arc, que é o convencional, né? Sim. 2 arames, na época uma DC-1000. Hoje, 2 arames com a mesma fonte de soldagem. Com a mesma fonte de soldagem no mesmo arco, daí, por que a gente não faz do MiG? Porque naquela época nós não tínhamos tecnologia, recurso de software. Hoje nós temos um recurso de software que é a PowerWave, né? Com toda a atualização que nós temos, que permite alimentar 2 arames em uma mesma fonte, criar uma ponte e a formação de uma única gota e a transferência de uma única gota para a poça de fusão. Então, para se obter o máximo desse recurso Hyperfill, necessito realmente da fonte PowerWave para poder fazer essa. Sim, porque é controle. Bom, esse conceito é um conceito antigo, só que até então é completamente descontrolado. Você não tinha consistência. Hoje nós temos consistência utilizando a PowerWave, né? Bom, então nós podemos atingir aí cerca de 200% a mais com 2 arames. Quando comparado com o processo manual tradicional. Com 2 arames. Para se fazer o mesmo tipo de cateto 6,5. Sim. Né? Então nós podemos, primeiro momento, reduzir o material depositado, o volume de solda depositado, então reduzir o custo operacional, né, efetivo ali, e ainda depois eu posso reduzir o custo apenas de operação, aumentando a minha velocidade de soldagem, então aumentando a produtividade em si. Né? Você soldando em menor tempo, menor custo. Muito bom. E, Marcos, isso já está disponível no Cobalt. Sim, o Cobalt ele já tem a extensão ao Hyperfill. Essa é uma novidade, inclusive, que eu vou mostrar, né? Então, essa nova atualização de software já traz a extensão para o Hyperfill. Ótimo. Bom,
E se eu aumento a minha velocidade, então eu reduzo energia elétrica, reduzo Consumo de tempo, gás. consumo de gás, posso associar o ecogás também a esse Sim, processo. sim. Muito bom. E aí, novamente, né, nós temos o sistema de DCRs que nós podemos aplicar Claro, que é, como um documento de redução que de é custo. parte do nosso trabalho com os nossos clientes. Muito bom. Aqui, para antes da demonstração, bom, só para encerrar esse tema, bom, as vantagens de Lincoln Electric é uma solução completa. Então, E olha que foto interessante, manutenção e reparo. manutenção e Um reparo. negócio que a gente nem imagina que possa aplicar um Automação. Como? Então, fazer revestimento, aplicação de revestimento duro com uma indústria extremamente exigente de força. Exigente, altamente exigente. Exato, né? Como é que você forma um novo soldador dentro de um ambiente desse? Agressividade, né? Então, bom, temos uma fácil interface de programação, muito simplificada, né? O Marcos vai mostrar agora. E como você comentou, né? Fácil de comprar. É um produto padrão, né? Liga, pega as tomadas, liga na tomada. Então já vem o robô, máquina de solda e o consumível que nós podemos aplicar independente do tipo de pacote, né? Então, um sistema completo para a sua necessidade. Né? Então, bom, enquanto o Marcos está preparando ali o robô, temos alguma pergunta? Tem perguntas. É possível colocar um cabeçote de solda laser com peso de 21 kg na ponta do robô e fazer a programação? Posso responder? Pode. Sim. Bom, vamos lá. Esse manipulador aqui é um manipulador de 1420 de rádio de alcance, tá? Ele tem capacidade de manipular 10 kg na flange. Então, para essa aplicação, ele se torna inviável. O modelo que eu tenho de 1900 de rádio de alcance, ele tem capacidade de 25 kg na flange. Então, precisa, né, entender onde está a distribuição do centro de massa, assim. Sendo factível, é possível no nosso modelo de maior comprimento, tá? Inclusive, nós já temos soluções já para soldagem a laser com robô colaborativo. Bom, se tivermos aí interesses, aí a gente pode compartilhar nossos documentos, né? Fazer uma discussão sobre o tema. A outra pergunta foi do Breno. O robô consegue ajustar automaticamente parâmetros como velocidade de avanço e amperagem conforme o material? Boa pergunta. Bom, isso é um recurso que eu tenho durante a seleção da minha soldagem, né? Durante o processo de soldagem, ele não faz um ajuste na parte de polarização. Ele tem um recurso que é o seguidor de junta por versão de Argo, que ele ajusta o posicionamento do robô. Então, ele é capaz de jogar o robô para a direita, esquerda, para cima, para baixo, para manter a altura bico-peça, né? Mas durante o arco aberto, ele não tem um recurso para corrigir qualquer parâmetro, tá? Vocês vão perceber que durante a programação ou a configuração do programa, eu posso fazer a seleção de parâmetros em função de espessura de material. E a última pergunta, por enquanto, é sobre treinamento e sobre testes sobre os segmentos. Perfeito. Bom, a gente tem um centro técnico aqui bem extenso aqui, justamente com o objetivo de trazer aqui os nossos clientes, nossos parceiros, né, instituições de ensino para capacitação. A gente possui dentro do nosso portfólio ali um time técnico capacitado. Por exemplo, aplicação robótica, temos mais de 20 técnicos aí para atender toda a região de São Paulo, sendo a parte de atendimento, treinamento, enfim. Então, isso está dentro aí da nossa proposta, né? Como mencionado aí pelo Fagene e pelo Alberto, né? Nós vamos além de uma simples venda de um equipamento. O que vocês estão vendo aqui pode parecer um equipamento, mas junto com essa solução aqui tem todo o nosso suporte do time de engenharia, desenvolvimento, capacitação, verificação do negócio, né? Se realmente a ideia de aplicação do Cobot é factível. Então, nós não se limitamos até a venda de equipamento, nós fornecemos aí uma solução. Isso é o que torna a gente diferencial. Mais alguma pergunta, amigos? Pessoal. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Silva, tá? Eu sou responsável por fomentar os negócios desse equipamento aqui no Brasil. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha bem rápida aqui, bem intuitiva, sobre a nossa solução de soldagem, né? Focando principalmente no método de programação. Que é o nosso software que nós nomeamos aí como CooperApp, né? Então, esse software aqui foi desenvolvido totalmente pela Lincoln. O manipulador EFANU, que é o nosso parceiro, né? E a Lincoln, ela fez esse desenvolvimento. Qual foi o objetivo desse desenvolvimento? Por que não usar um método tradicional do robô?
O método tradicional do robô, ele requer conhecimento sobre o equipamento, tá? E o nosso propósito é aplicar um equipamento onde a mão de obra ela é muito carente. Imagine eu aplicar um equipamento onde eu tenho uma carência de soldador, mas eu tenho que ter um programador. Então, eu ia só trocar a minha carência, porque realmente o programador de robô é uma mão de obra difícil de encontrar no mercado também, né? Então, o nosso objetivo foi criar algo totalmente intuitivo, tá? Então, o nosso diferencial uma solução exclusiva no mercado. Acho que ninguém ainda no mercado tem uma solução parecida. Então, o nosso ambiente de programação, operação, é um ambiente bem simplificado. Todos os recursos que estão nesse ambiente são recursos voltados para a soldagem a arco elétrico, tá? Então, diferente de outras soluções, onde se usa um manipulador para várias aplicações, e aí, quando aplicado para soldagem a arco, eu tenho que caçar recursos, né? Conhecer bem e filtrar para conseguir montar alguma coisa. Aqui é dedicado, tá? A aplicação é exclusiva. Então, vou criar um programa simulando aqui, né? O que eu preciso fazer, né? Etc. Então, o primeiro passo aqui, na minha seleção arquivo, eu tenho diversas opções de criar um programa novo, salvar, carregar, renomear, enfim. Eu vou aqui na minha opção novos. Então, ele abriu um ambiente para mim desenvolver um programa. E repara aqui abaixo que ele está, né, trazendo aqui o meu passo a passo. O que eu preciso usar de recurso, ou tanto do robô quanto do meu software, para construir um programa. Perfeito? Então, minha primeira definição é definir um ponto de partida. Uma posição que o robô esteja afastado da peça, né? Para que eu possa manipular a peça entre soldagens. Então, essa posição me atende, eu defini aqui o meu ponto de partida. Próxima recomendação. Eu preciso liberar o robô para o modo de manipulação. Então, perceba que nesse momento aqui eu estou aplicando esforço e o robô ainda manipula. Eu estou com o equipamento disponível sem falhas, mas não está habilitado o modo de manipulação. Então, habilitei o modo de manipulação. Perceba que o LED ali está sinalizando, né? Então, eu já evoluí aqui os meus passos. Qual que é a minha próxima etapa? Mover o robô com as mãos. Então, comparando com o robô convencional, nesse momento eu deveria fazer uso do controle, conhecer as coordenadas e manipular o robô. Aqui é totalmente diferente. Então, estou manipulando o robô com um esforço, isso em qualquer região do braço, tá? E olha que interessante aqui, nós avançamos, né? Ele mudou os passos, né? A próxima direção que ele me dá é posicionar a ponta do arame no meu início de soldagem. Então, se eu comparar com o processo de soldagem manual, o soldador ele traz a tocha até o início de solda. E aí o que eu julgo aí ser bem interessante, perceba que ele criou uma opção para mim aqui de maneira autônoma, né? Com movimentos. E ao lado dos movimentos ele tem um número. Então, durante a manipulação que eu vou fazer sobre o braço, esse número ele vai crescer. O que representa isso? Ele está convertendo toda a manipulação que eu estou fazendo aqui no espaço para programas. Então, nesse momento aqui, eu não preciso me preocupar com tipos de coordenadas, né? Aonde eu preciso armazenar meus pontos dentro de um programa, são desafios de um robô convencional. Então, eu vou seguir a orientação. Vou manipular a tocha aqui. Meu primeiro ponto de soldagem, né? Então, você imagine que no processo manual, nesse momento, o soldador ele é obrigado a pressionar o gatilho. Então, eu vou reproduzir isso. Então, eu vou através do botão verde aqui, ó. Simulei apertando o gatilho no processo manual e ele inseriu um comando de início de soldagem para mim. E agora eu vou dar uma direção para o braço. Pressiono meu botão verde aqui, ele inseriu um comando de final de soldagem. Então, se eu tivesse mais partes a serem programadas, a regra é a mesma. Manipulo o meu equipamento. E aí eu continuo desenvolvendo a programação com esse mesmo objetivo. Então, vocês puderam perceber que eu não usei nenhum recurso exclusivo, não tive que ter interação com o equipamento, o equipamento está me assistindo de uma maneira muito didática, né? Então, com essa característica, eu finalizei o meu programa. Eu estou carregando tudo isso que ele mapeou, convertendo em programa e vou passar para o modo de execução. Então, eu estou reproduzindo ali, né, todos aqueles movimentos aéreos que eu reproduzi, ele me assistiu, eu isso para o programa. E aí o recurso do robô colaborativo, eu posso ter interação. Então, se eu tiver qualquer interação com o equipamento, ele interrompe a sua manipulação.
Então, essa é uma característica do robô colaborativo. E continua o processo através do restart. Então, vimos aqui como programar um robô de uma maneira muito simplificada, né? Eu vou mostrar um outro recurso muito importante. A gente tem alguns recursos aqui que são interessantes, mas vamos otimizar esse tempo. Então, quando eu vou fazer uma configuração de soldagem, então eu defini ali, né? Selecionei, na verdade, meu início de soldagem para o primeiro cordão que está esse lado. Vou na opção de editar solda, tamanho de solda. Aqui eu tenho 8 opções de programas que o meu sistema definiu em função do material que eu determinei, o tipo do gás, o diâmetro, etc. Então, por hora, eu vou selecionar aqui uma espessura de material de 7,16. Conceitualmente, para essa espessura, a largura do meu cordão, que a ser soldado, é uma largura de 5,16. Então, defini aqui que para esse primeiro cordão, é esse o meu procedimento de soldagem. E vou carregar. E eu vou fazer a simulação novamente. Então, o que nós estamos vendo diferente aí? O meu sistema entende que para essa largura de cordão, em função dessa espessura, ele precisa imprimir um movimento de oscilação. Então, todo o movimento de oscilação, velocidade, frequência, parada nos extremos, o meu equipamento definiu de maneira autônoma. Você imagine quem está iniciando aí no processo de soldagem, essa mão de obra, né? Tem que conhecer todos esses recursos aí do robô industrial. Então, esse equipamento ele traz essas facilidades. Então, pessoal, a gente aproveitou aí esse curto período aí para fazer uma introdução. A gente deixa um convite a todos para que possam nos conhecer. Nós temos o equipamento à disposição para demonstrações e envolvimentos do processo, né? Deixo o convite para vocês, agradeço aí pelo tempo de cada um, né? E eu fico à disposição. Como o sensor de segmento funciona sendo que o sistema é sinérgico? Então, vamos lá. O sensor ele não está olhando para a curva em si. Ele não está olhando se o método é sinérgico, se é uma curva pulsada, uma curva convencional, né? Ele está colhendo feedback de corrente da fonte. Então, quando eu parametrizo o meu sistema com um recurso, né, que é o servidor de junta, eu informo lá no meu sistema, olha, a minha corrente de referência é uma corrente de 300 amperes. Então, a minha solda ela tem que ser em função de 300 amperes. Durante o meu processo de soldagem, a altura bico-peça variou, o que pode acontecer com a corrente? Ou ela sobe ou ela desce. Quando a corrente tem essa oscilação, o meu sistema ele toma uma ação. Então, se a corrente ela subiu, indica que a tocha se aproximou do ponto a ser soldado. Então, nesse momento, o robô ele consegue entender para que lado ele tem que reposicionar o robô para manter a minha corrente de referência de 300 amperes. Então, não é um método de soldagem, não é tecnologias, né, qualquer do equipamento. Enfim, ele fica em tempo real colhendo feedback de corrente da fonte. Perfeito? Perfeito, Marcos. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Muito obrigado por todos que acompanharam até aqui. Esse webinar ele foi gravado e vai ser enviado para todos. Se tiverem qualquer dúvida, os contatos também vão estar disponíveis. E a gente agradece novamente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Estamos à disposição.